Shabbat Shalom, meus amados. Estamos começando um pouquinho antes, porque nós já vamos cumprimentando os irmãos. Temos muitos irmãos aqui. Nosso querido Rosh Wallace, que já está lá na sala conosco. Meu querido irmão Rubens da Melodia, um beijão para ele e para a Margarete, né? Perderam o vô ontem, mas né, o Eterno tem confortado o coração deles, tem dado força nesse momento tão difícil. Peço que vocês orem, né, pelo nosso querido irmão Rubens e nossa querida irmã Margarete e toda a família que perderam, né? Foi o pai do Rubens, seu Manuel, que faleceu ontem. Viveu longos, ia completar agora 94 anos, tá? Então, um beijão no coração deles e de toda a família. Nosso querido Lucas está aqui. Nosso querido Lucas hoje está de repouso, né? Está se recuperando aí da saúde, mas está tudo bem. Vamos orar por ele também, né? Deixa eu só ver quem já está aqui conosco também. Nosso querido irmão Walter está aqui. Deixa eu colocar o comentário. Cadê o irmão Walter? Aqui, ó. Shabbat Shalom, desejando Shabbat Shalom. Deixa eu ver mais quem está aqui. Irmã Rosali, irmã Maria, está aqui conosco também. Olha aí, de Goiânia, Goiás. Naldo, Shabbat Shalom. Tá, irmão Naldo. O irmão Walter está desejando as boas-vindas. Aí, irmão Naldo. Uma Verônica também está aí, né? Amados, então, Shabbat Shalom para todos, né? Nós começamos exatamente um pouquinho mais cedo, porque a gente poderia ir cumprimentando a todos. Está aí o nosso querido irmão Wallace, né? Desejando já o Shabbat Shalom para todos. Deixa eu tirar o comentário aqui. Paraxá hoje muito interessante, fica ligadinho, porque essa paraxá tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Irmã Yasmin também chegou agora, certas as pessoas estão sendo notificadas, né? YouTube demora um pouquinho para notificar. Irmã Marisa também, Coelho, Shabbat Shalom. Amados, paraxá Tetzaveh, né? Ela começa bem assim, ó. Vetá Tetzaveh, né? E tu, né? E você vê, e, que é o e em hebraico, você, né? E você ordenará. Tá? Por isso que ela tem esse nome aí. Tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Nós vamos traçar um paralelo aqui, né? Vamos traçar um paralelo. Como o Lucas não está hoje, que está recuperando a saúde. Um beijão, Lucas, né? Melhoras aí para ti. O Eterno está contigo, né? Beshem Yeshua, no nome de Yeshua. Vai recuperar toda a tua saúde aí em breve, né? Nós vamos traçar um paralelo no ensinamento da Paraxá Tetzaveh com a nossa vida espiritual. Você vai ver que tem muita coisa muito interessante aqui, né? Essa parte da Paraxá da Torá eu vou explanar, e depois o Rosh Wallace com os escritos nazarenos, né? Nós temos que... Nós vamos abreviar bastante, já que está só nós dois, lembrando que aqui nós recapitulamos o que você estudou durante a semana. Então, compete a você estudar durante a semana. Irmão Fernando, onde é que eu sei o que eu estudo? Entra lá no catuv.com.br, tem a lista das paraxot, todas as paraxá, você pega lá, você sabe tudo que você tem que ler para você estar ligadinho conosco aqui, tá? Irmã Andréia, Shabbat Shalom, já compartilha lá. A irmã Andréia, nossa compartilhadora oficial no grupo do Telegram. Irmã Fernanda Conrado, Alex também, Shabbat Shalom. Bom, meus amados, aqui há uma ordenança. O que é uma ordenança? É algo que se determina, né, para que se traga azeite puro, batido para a iluminação, para fazer subir, né, ou acender a lâmpada contínua. Então, veja, aqui havia uma menorá que ficava continuamente acesa, tá? Até nós temos uma festa, tá, chamada Hanukkah, onde tem todo o envolvimento sobre o acendimento dessa menorá, né? Sobre o azeite, que tem que ficar continuamente, né? Depois você estuda um pouquinho mais sobre Hanukkah, tem vídeo aqui no Catuv também, você vai encontrar sobre Hanukkah. Então, essa lâmpada ela não podia apagar, né? Então, traçando um paralelo para o dia de hoje, por que é um azeite puro, certo? Porque, veja, esse azeite, ele representa a Torá, ele representa unção, né? Tudo são coisas que o azeite representa na nossa vida espiritual. Agora, o que chama muita atenção? Você pode dizer assim, não, mas eu tenho bastante do azeite, eu tenho bastante do conhecimento, eu tenho bastante da unção, eu tenho bastante do meu relacionamento com o Eterno. Agora, o que esse azeite tinha que fazer com ele, né, Rosh Wallace? Tinha que queimar, tá?
Então, veja, Queimar. por que queimar? Queimar significa a prática. Não adianta você entender de toda a Torá, não adianta você comprar todos os comentários rabínicos, se você, aquilo que você conhece, você não pratica. O teu azeite tem que queimar, querido. Tá, meu irmão? Você tem que queimar o teu azeite. Isso aqui significa a tua vida espiritual. Tem que ficar continuamente queimando o azeite. Para quê? Para que você pratique a Torá. Você põe um azeite, queima. O Eterno põe mais azeite, você queima, né? Então, esse azeite significa a unção, a força, a presença da rua do Eterno, que ele te dá essa força para você praticar o quê? A Torá. E a queima do azeite significa exatamente a prática, né? Como diz a própria Escritura, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser praticantes da Torá. Não é isso, Rosh Wallace? Sim, sim. E o azeite fala muito do espírito do Rua, do Eterno, também. Então, ele vai guiar a pessoa através da Torá. Isso, muito bom. Então, olha só. Depois, logo em seguida, no 28, fala sobre as vestimentas. Havia uma vestimenta, né? Havia uma vestimenta especial, né? No que Arão, seus filhos, que faziam o serviço sacerdotal, vestia, né? Até eu separei um verso aqui que é muito interessante, que diz que tá em Eclesiastes, acabei perdendo aqui que eu entrei no... Mas diz o seguinte, tá lá em Eclesiastes, que as nossas vestes têm que ser brancas todo o tempo e que nunca falte o azeite sobre a nossa cabeça, meu amado. Então, as vestes, tá, tem a ver com o quê? As vestes é algo que as pessoas que estão do lado de fora, elas conseguem ver. Então, as vestes são o nosso testemunho, o nosso viver diário. Ele não pode o quê? Ter mancha, tá? Ele não pode estar corrompido. Nossas vestes espirituais têm que estar limpas, porque é algo que todo mundo vê, tá? E além disso, essa veste, ela também significa um revestimento espiritual. Então, as pessoas, ao olhar para a minha vida e para a tua, têm que dizer, né? Até o Rosh Wallace estava comentando antes da gente entrar aqui. À medida que a gente vai vivendo, vai praticando a Torá, as pessoas olham e vão dizer o seguinte, olha, há algo diferente nesse cara. Pô, o que está acontecendo? Esse irmão é diferente. Essa irmã é diferente. Por quê? Porque as nossas vestes, elas cada vez mais o quê? Se branqueiam, porque a gente escolhe o quê? A prática da Torá. A gente escolhe ter uma vida santa, né? Tem um verso aqui muito interessante na Paraxá que fala santidade ao Senhor, né? A Escritura também diz, sem santidade ninguém vai ver o Eterno, né? Ser santo é ser separado. Então, as pessoas, ao olhar para as nossas vestes, né? Ao olhar para o lado de fora da nossa vida, eles têm que ver o nosso testemunho, a nossa conduta e dizer, não, ele é uma pessoa diferente, né? Ele é um sacerdote. Essa paraxá aqui, ela tem muitos mistérios. Se nós vamos parar para falar tudo, né, Rosh Wallace? Nossa, há muito tempo, porque nós hoje somos chamados, Pedro escreveu, tá lá na carta de Pedro, ele disse, vós sois uma nação santa, uns sacerdotes eleitos, tá? Então, eu e você simbolizamos essa figura hoje de Arão, né? Que também é personificada em Yeshua, né? Ele é nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, as vestes, meus amados, que significa muito mais aquilo que as pessoas veem, porque as vestes é algo que é externo, as pessoas veem. Tem mais a ver com a nossa conduta. As pessoas precisam olhar e ver, não, esse homem pratica, essa mulher pratica a justiça. Esse homem, essa mulher pratica a justiça, eles vivem de acordo com as palavras do Eterno. Rosh Wallace, contigo. Também, já ia falar sobre isso. As vestes do sacerdote passava essa ideia de que o que ele era por dentro, ele é por fora. Então, tem que toda veste sua deve dignificar também o nome do Eterno, que é um exemplo que me deram. Como é que uma pessoa que está totalmente embriagada vai dizer, não beba, né? Porque faz mal. Você vai dar crédito, né? Se você sabe, uma pessoa se apresenta, olha, eu sou um bruxo, eu quero que você se santifique, você vai dar crédito? Não. Então, não tem condição de você estar com um caráter mal formulado, as vestes toda
né, devassa, vamos dizer assim, indecentes, e você chegar para a pessoa e dizer, eu quero lhe dar um conselho, ela pode até por educação ouvir, mas o caráter, como o Fernando falou, tem que estar muito claro, e constantemente vocês vão provar. Quanto mais a prática da Torá, mais as pessoas vão dizer, nossa, ele ou ela é diferente. Isso daí, eu já provo isso já faz tempo. E não me canso de glorificar o Eterno por isso. Amém. Nossa querida irmã Iris está aí, irmã Jana Oliveira, Lourdes Alves, Silene, Viviane, todos estão aí, Shabbat Shalom também. Amados, em relação às vestes, há algo muito interessante, Rosh Wallace, porque ela era inteira, né? Ela cobria, então existe a necessidade de nós também sermos inteiros, meus amados, tá? É um apelo que o Eterno faz na nossa vida, tá? Você não pode ser pela metade, né? Por isso que Yeshua diz, né? Sede sim, sim, não, não. Não fica fazendo jogo, não fala uma coisa da boca para fora enquanto você está pensando outra. Não, seja verdadeiro em relação aos teus sentimentos, né? Você tem que ser por inteiro, meu amado, né? Ah, não, isso aqui eu vou santificar o Eterno, mas esse pecadinho aqui eu vou guardar para mim. Não, tem que ser por inteiro, né? A entrega tem que ser por inteiro. Agora tem uma curiosidade aqui que muitos não prestam atenção, mas não sei se o Rosh Wallace se atentou nisso aí, mas ele pode também me ajudar nesse comentário. Normalmente o sacrifício eram 2 carneiros, mas por que de Arão era um novilho também, né? Então muitas pessoas se perguntam por que o de Arão era um novilho? Exatamente porque o Eterno trabalha sobre uma lei da compensação. Como Arão se envolveu com a questão daquela idolatria na adoração do bezerro de ouro, o Eterno exigiu dele também um novilho, tá? Então é uma lei da compensação, amado, tá? Então muitos não se atentam a isso daí, mas é algo assim maravilhoso ver o Eterno, ele querendo ou não, ele se envolveu, né? Porque Moshe estava lá recebendo os mandamentos, né? As 10 palavras, e ele ficou ali, né? E ele podia ter tomado a frente e ter dito: olha, não se envolva com isso aí, não vamos fazer, vamos esperar Moisés. Não, mas Moisés já morreu, tá, mas vamos esperar mais um pouco, mas querendo ou não. Ele meio que se omitiu, né? Então, o Eterno não tirou dele essa função de sacerdotal, mas, né, ali no capítulo 29, a gente vê que ele manda que Arão tome também um novilho, né? Um novilho. E havia, o que é muito interessante, que continuamente eram sacrificados animais, meus amados, todos os dias. Você já pensou que coisa difícil isso, né? Todos os dias ter sacrificado um animal em razão do pecado do povo, né? Baruch Hashem que Yeshua veio, né? O Yeshua veio e né, quando diz que ele é o cumprimento da lei, sim, é verdade, ele é o cumprimento dessa lei sacerdotal, né? Então ele veio, fez ali expiação dos nossos pecados, ali derramando o seu sangue no madeiro, né? Mas isso nos traz também uma grande lição, né? A gente diz, olha para isso aqui, poxa, mas será que eu teria que sacrificar um animal? Hoje você não precisa mais sacrificar um animal, mas você tem que fazer o seguinte: a própria Escritura diz que nós temos que apresentar, quando a Escritura fala isso, tá? Quem não entende a Torá não sabe o que está sendo falado, mas diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como um sacrifício diariamente, tá? Fazendo como? Como é que a gente sacrifica o nosso corpo? Quando a gente submete a nossa carne e fala, não, você não vai pecar, você não vai por esse caminho do erro, você vai pelo caminho da santidade. Então se você eventualmente pecou naquele dia, você se arrepende do seu pecado, você pede perdão ao Eterno, né? Eu sempre faço isso antes de dormir, faço uma análise do meu dia, né? E vejo, se eu errei, às vezes até consciente ou inconscientemente, eu me arrependo daquele pecado, peço perdão em nome de Yeshua, né? Para exatamente o quê? Santificar o meu corpo, né? Sacrificar o meu corpo e dizer, não, olha, eu não vou fazer a vontade da minha carne, mas eu vou fazer a vontade da rua, do Espírito do Eterno que habita em mim, né? Já que eu e você é que somos hoje esse templo onde o Eterno habita. Rosh Wallace? Sobre essa questão de alimentar a carne, também os sábios, eles ensinam que você deve alimentar do jeito certo, por exemplo. A Yetzirah, ela vai dizer, olha, quero pecado, né? Aí você vai, por exemplo, ela disse, eu quero que você se alimente de forma desenfreada, né? Com gula. E aí você pega e diz, não. Você fala, não.
Vou alimentar com alimentação caché. Vou alimentar você, mas do jeito certo. Então, você alimenta mais do jeito certo, você controla ela. Você vai controlando a inclinação da carne. Então, tem isso daí. E eu estou vendo aqui a Rosali, ela é lá do grupo, ela é um ADM lá no grupo que eu dirijo, a Rosali. Está participando aqui conosco. E o Lucas também, né? Obras de justiça. Exatamente. Não tem o que a gente falar. As vestes também passa essa questão de obras de justiça. Então, a gente tem que focar sempre no objetivo, que é a vontade do Eterno. Uma pessoa chegou e disse, você já está assim no nível que quando a pessoa chega para debater com você e dizer que você está errado e tudo mais, você já está tranquilo e diz assim simplesmente, muito bem, então fique desse seu ponto de vista que eu vou ficar com o meu. Quando você precisar dos meus conselhos, eu estou à disposição. A pessoa, o Eterno revelou isso a ela não sabia nada da minha vida. Então, a pessoa chegou e disse isso, e eu somente confirmei, realmente, o Eterno está falando pela sua boca. Então, realmente é assim. Então, tem que se analisar. Também não adianta, Fernando, pedir perdão. Ah, Senhor, me perdoe, sem fazer uma avaliação. Na minha opinião, não adianta. Você tem que ter consciência, você faz uma avaliação. E por isso as orações na parte da manhã, né? À tarde e à noite, né? Arvite. Na noite, você chega na noite e faz. Tem que avaliar aqui. Então, muitas das vezes a pessoa não tira tempo para fazer isso. As orações, o próximo ponto que eu vou falar aqui, que tem tudo a ver com o incenso, né? Ali dentro da tenda da congregação havia um incenso. Esse incenso representa o quê? Orações, tá? Você tem que, quando você queima esse incenso, é a prática das orações, né? O Rosh Wallace falou bem certinho, né? Então, o certo é você fazer a oração de manhã, à tarde e à noite. Ali no canal Catuve tem as orações que você pode fazer. Aí muitos dizem, irmão Fernando, mas isso não é oração repetitiva? Não, uma oração repetitiva é ficar falando não, isso é diferente, né? Então você pega ali uma oração que é pronta e você faz com kavaná, com intenção, né? Você não é uma oração que você fala da boca para fora. Aquelas orações ali normalmente são salmos, né? São salmos ou são provérbios, ou são coisas que realmente edificam. Agora, quanto ao pedido de perdão, eu concordo com o Rosh Wallace, né? Não é só da boca para fora, é a avaliação. Você tem que pensar, como é que eu fui levado a esse pecado? Ah, porque não vigiei em tal aspecto, porque eu não tomei cuidado, porque eu não vigiei a minha boca, porque eu não vigiei os meus olhos, né? Já que isso aqui, né? Isso aqui é que é a janela da alma, o que você ouve, o que você vê, o que você fala, é a janela da alma, né? Então pode ver que tudo, os pecados passam por aí, né? Primeiro passam por aqui. Ah, mas depois você toca, depois você caminha, depois você anda com os teus pés em local errado. Mas primeiro você pensou em ir lá, né? Então passa por um pensamento, passa por essa central aqui nervosa, né? De consciência que a gente conhece por cérebro, né? Então, amada, as orações, importante. Irmão Fernando, mas eu não tenho tempo de fazer, mas procura fazer pelo menos a da manhã e da noite. Eu sei que às vezes da tarde é complicado se parar de fazer, né? Se você, de repente, é empregado, mas tenta fazer. Tem que queimar esse incenso, tem que queimar o óleo, né? Praticando a Torá, e tem que queimar esse incenso, amado, que são as orações. As orações são fundamentais. Você não tem como ter uma vida espiritual saudável se você também não orar, né? Passar um tempo com o Eterno, né? A gente tem que tentar restaurar aquele relacionamento que nosso pai, Adam, né? Adão Adão e Eva tinha inicialmente com o Criador no Éden, tá? Então, ter prazer de estar com o Eterno, conversar com o Eterno como um pai, realmente, né? Ó, Eterno, me ajuda nisso, eu tô com dificuldade nisso, naquilo, me ajuda, me dá sabedoria, né? Me dá entendimento, me ajuda a fazer boas escolhas. É algo que eu oro todos os dias diante do Eterno. Eu digo, Eterno, me ajuda a escolher bem, me ajuda a fazer boas escolhas, né? Rosh Wallace, tá contigo aí, comenta. Exatamente, olha. Vocês prestem atenção, e tem muita pessoa que não pode cair no erro que os fariseus caíram. Tornar sua fé mecânica. Fala da multiforme graça do Eterno. Não é uma fé mecânica. Então, essa ideia
de repetir, veja que eram os pagãos, não eram os judeus. Né? E o livro de Sidu, que eu tenho até aqui atrás, o azulzinho, aquele da Sefer, ele vai dizer que muitas pessoas não sabem usar as palavras certas. Então, para isso, Sidu, você tem já orações formuladas, você coloca Kavaná, a intenção no eterno, tem que ter humildade, porque tem pessoas que Tiago fala muito, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites, mas também Tiago vai falar que o eterno resiste ao orgulhoso. Então, isso daí são indicativos do Sidu. O Sidu, ele fala isso. Se você chega diante do eterno, como aquele fariseu, e ele diz assim, dou graças porque eu não sou igual a esse. Ele já descarta totalmente a oração do outro. Então, ele tornou-se mecânico ali. Né? Então, tem que ter essa flexibilidade. O publicano fazia o quê? Perdoa porque eu sou pecador. Ele, naquele momento, ele estava pecando. E ele estava se arrependendo. Ele chegou e disse, eu vou me arrepender porque eu pequei. O fariseu estava se justificando. Então, tem gente orgulhosa, segundo o Sido fala, tem gente orgulhosa que vai para diante do Eterno para fazer isso. E ali é uma amostra. Oro 3 vezes ao dia, eu jejum, eu faço isso. Então, por isso, eu sou uma pessoa justa. Não é isso que torna a pessoa justa. É a prática da Torá. A Torá, você praticando, você vai ser um tzadik. A Torá é o padrão do Eterno na Terra. Então, tem que ver isso daí. Né? A oração tem que ser a necessidade de se alimentar mais. É exato, Walter. Tem que se alimentar cada vez mais, né? E a oração, ela vai santificar você. Leitura cientificamente 4 vezes por semana, aliás, 4 vezes por semana, ela vai justamente dar uma modificação no seu caráter. Isso é científico. Isso já é científico. Muito bom, o que a gente tem que se conscientizar é disso, né? Pegando esse texto para os dias de hoje, essa questão de queimar o óleo, praticar a Torá e queimar o incenso é praticar a oração. Então, nós temos que ser sacerdotes, né? Somos chamados a ser sacerdotes, né? Assim como Yeshua é o nosso sumo sacerdote. E o que me chama também muita atenção aqui, na questão do sacerdote, primeiro, ele fazia expiação por si e pelo povo. Então, há um caráter de representatividade, né? Assim como Yeshua, né? Yeshua, ele estava ali o quê? Pode ver, vamos pegar aqui a questão do sacerdote. Arão levava o nome das 12 tribos de Israel, representava as 12 tribos de Israel, né? E Yeshua ali também o quê? O que ele fez? Aquele sacrifício foi por quê? Para nos representar, porque o castigo que estava sobre ele era para nós é que merecíamos, mas não, ele se doou, né? Então, a figura do sacerdote, amado, tem muito disso, tá? Da doação, da entrega, né? Então, não, o amor que o Eterno coloca no teu coração pelo próximo, em fazer a obra, em você praticar um tzedakah e você em ajudar, tem muito disso. Você está ali fazendo o quê? Se doando, né? Atuando como sacerdote, se doando, representando, e ali, através dessa queima do azeite, que é a prática da Torá, e da queima do incenso, que é a prática das orações, você vai ganhando mais força e você vai santificando a sua vida. Rosh Wallace? Está fechado o microfone. Microfone. Vai proporcionar luz quanto mais você pratica a Torá. Então, não tem o que dizer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Então, ela vai iluminar. Imagine o seu pé calçado com aquelas lamparinas, né? Que você colocava o azeite e você calça o pé ali. E ali ela vai proporcionar luz. Ela vai proporcionar luz à sua frente. À sua frente. Então, meu caminho, meus passos são iluminados pela Torá. Eu tava conversando, Rocholas, semana passada, com um pastor,
Ele é bem conhecido, ele prega bastante aqui na região, e ele, no tempo ele foi adventista, então ele sabe toda a verdade do Shabat, tal, e ele estava confessando comigo numa conversa íntima, assim, não vou falar o nome dele aqui, porque na verdade é um segredo sacerdotal, né? Quando a pessoa vem, abre o coração para você, é um segredo sacerdotal. Então, ele estava falando assim, poxa, parece que tem algo errado na minha vida. Pois é, mas tu prega tanta palavra, tu não conhece. Parecia assim, aquela conversa de Nicodemos com Yeshua, né? Porque o cara era doutor da lei, Nicodemos, grande conhecedor da lei, mas veio ter um encontro em secreto aí com Yeshua. Eu falei, mas tu conhece tanta palavra, tu não tens a noção do que pode estar errado? Ele, não tens. Pô, mas tu não sabe da verdade do Shabat, pô. Tem que guardar a Torá. O que está faltando aí na tua vida é você guardar a Torá, né? Então, não sei se de repente vai assistir isso aqui depois, mas o que está faltando é isso aí, é queimar o azeite, praticar a Torá, meus amados, tem que praticar a Torá, não sejamos apenas ouvintes, praticantes. Eu agora, todo Shabat, eu vou falar isso, no final do estudo eu vou falar, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Tá? Ah, mas Fernando, mas é muita coisa, querido, começa com, olha, você começou na escola fazendo a equação do segundo grau? Não, né? Meu filho agora está indo para a quinta série e vai começar a equação do primeiro grau, né? Como é que você começou na escola? Você não sabia nem escrever uma palavra. Você começou aprendendo as letras, né? Assim é a Torá, meu querido. Você vai devagarinho, vai. Só que o que é importante é que, sabe, preste atenção, coloque uma coisa na tua mente e no teu coração. O importante é aquilo que você for praticando, aquilo que você for conhecendo, você vai praticando, tá? Escolhe um alimento para você comer caché. Pronto, aquele ali você já come caché, você já não vai comer mais. Ah, mas o outro é difícil. Calma, daqui a pouquinho você vai estar deixando aquele outro alimento impuro também. Pronto, né? Assim você vai santificar a tua vida, teu corpo vai ficar mais limpo, meu amado, né? Vai ser até melhor para você sentir a presença do Eterno na sua vida. Você vai ter um corpo caché, né? Apesar de ser um corpo, né? O Shaul fala que esse nosso corpo ainda é corruptível, né, porque ele está sujeito a voltar ao pó, ele só não vai voltar ao pó se Yeshua voltar, daí nosso corpo já vai ser automaticamente transformado. Mas se não, não. Né? Então, apesar desse corpo ser ainda corruptível, mas o Eterno espera que a gente venha se alimentar da maneira como ele pediu. É algo que ele pediu. Então, vai devagarinho. Bom, Fernando, eu ainda não consigo guardar tudo o Shabat, ok, mas faz pelo menos a oração do recebimento do Shabat e da entrega do Shabat. Isso aí você vai conseguir fazer. Faça, né? Rosh Wallace, contigo para depois a gente partir aí para os... Vamos comentar um pouquinho da Haftarah e depois vamos para os escritos Nazareno. Pronto. O que acontece para a gente encerrar? Muitas das vezes você tem que se impor no mundo espiritual. Porque, olha, se você aceitar as coisas do mundo, nada vai mudando. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, sobre roupa. Né? Então, você sabe que a gente tem que andar com roupa composta, tem que ter as vestes que reflitam um bom caráter. Eu estou falando de roupas externas, né? Internas também, mas a interna ela vai refletir. E teve uma época que estava com as calças slim, bem coladinhas, sabe? Cara, Aquela de cantor sertanejo, daquela de cantor sertanejo. Isso, aqueles cowboy mesmo, sabe? Bem apertado. Então, talvez vocês riam, né? Mas por aqui era uma coisa que tava todo mundo querendo usar. Aí eu vi os pregadores, só que eu nunca aceitei. Então, o que eu fiz? Eu orei ao Eterno, aí eu disse, olha, eu queria ir. Aí ele disse, vai lá naquela loja. Aí, quando cheguei lá, tudo calça, eu não entendi. Aí ele disse, chama a vendedora. Chamei a vendedora, isso na frente da minha esposa, na frente de todo mundo. Disse, de onde tem essa calça aqui? Tem para homem? Aí todo mundo riu, né, na hora. Eu levei na brincadeira justamente para... Né? Aí a moça disse, tem. Então, no dia, não sei se ela falou para o supervisor, chegou aos ouvidos do supervisor, mas de alguma forma modificaram e voltaram as vestes normais e deixaram uma seção para quem quisesse aquele tipo de calça. Então, estava uma imposição. Então, eu abri a boca e falei. Então, tem que ter isso daí, senão não vai modificar.
Então, é a mesma coisa também nos supermercados, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, porque a gente era acostumado a comer apresuntado ou presunto, e aí tem que deixar de comer carne de porco. Então, eu via muitos vídeos do canal Catuve e eu via dizendo, sem tradição. Para começar, é sem tradição. É Torá. Aí, quando chegou o ponto da Torá, que falava, olha, não pode comer porco. Eu disse, pronto, e agora? Todo começa aqui vendia porco. Todo. Então, era muito difícil. Hoje já tem mortadela, certo? Mortadela só de frango. Entendeu? Aí você vai olhar os ingredientes, não tem nada de porco, não tem nada de apertado, de nada que contrarie, mas realmente você vai ver, nossa, peraí, tem alguma coisa aqui, você tem que fazer um exame. Mas está lá dizendo Então, você começa pelo menos dizendo, se é de frango, né? Eu vou por aqui. Mas se você não vê que realmente não tem condição, o Rua vai iluminando, vai tirando essas coisas de você. Você vai dizer, Senhor, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Mesmo porque aqui para a banda de cá já tem frango, né? Pedaço de frango sacode. Então, para que eu vou comer mortadela? Mas no início, né, pelo menos, você já começar assim. Não, vou tirar aquele de porco, né? Vou comer o de frango, depois eu deixo esse e passo para o de frango e assim você vai subindo. Atos 15, 20 vai dar uma dica ali. Amém. No final, só quero ler o verso aqui, diz assim, e Arão fará expiação sobre os ressaltos do altar uma vez por ano, né? Com o sangue da oferta de expiação do dia do perdão. Yom Kippur, né? Que Yom Kippur conhecemos por Yom HaKippurim, é o nome correto. Fará expiação por ele e por todas as vossas gerações. Santidade, santidade é o altar para o eterno. Então, não vamos nos estender aqui, mas uma vez por ano, isso a gente repete, né? Claro que a gente não vai matar nenhum animal, né? Porque Yeshua já fez esse sacrifício, né? Yeshua já entrou no Santo dos Santos, levando o próprio sangue para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Por isso, no final de Yom Kippur, a gente ora ao Eterno dizendo, pelos méritos de Yeshua, né? Perdoa os nossos pecados, né? A gente faz o jejum, que a gente aflige a alma, né? Fica um dia todo ali se arrependendo dos nossos pecados, da nossa cidade, da nossa família, do nosso país, né? Da nossa nação, de todo mundo. E no final de Yom Kippur a gente diz, pelos méritos do Mashiach Yeshua, nos perdoa, que embora nós não fôssemos merecedores, né? Tu enviasse o teu filho, né? O Cordeiro perfeito para que pudesse fazer essa expiação completa por nós. Bom, amados, isso daí é a parte da Paraxá, eu acho que é isso, né? Vamos falar agora da Haftará, rapidinho a Haftará, né? Que é essa questão da santificação do templo que estava profanado, né, Rosh Wallace? Vou deixar o Rosh Wallace comentar rapidamente só sobre a Haftará e depois também ele já pode continuar aí a parte dos escritos nazarenos. Aqui no Ezequiel 43, vocês vão ver sobre a glória de Deus volta ao templo. Então, quando voltou ao templo, é por um motivo, ele estava sendo profanado, e o Eterno cobra, vem inquirindo muito do povo de Israel, dizendo assim, olha, vocês têm feito profanar o meu nome diante ou seja, dando um mau testemunho diante do povo. Então, os sacerdotes era para estar dando um bom exemplo, uma boa instrução, e muitas das vezes eram os primeiros a estarem errando. Mas nunca que o Eterno chegava logo fulminando, eu presto muita atenção nisso, ele chegava falando através dos profetas, né? Eu estou muito feliz por meu filho de 4 anos sempre perguntar antes de comer. Se é porco ou não? Se é pode comer. Muito bem, esse daí. Muito bem.
Também, Fernando O está falando meu do calendário, né, de Enoque ou judaico, né? A gente segue o judaico, né? segue o judaico. É muito interessante que o Gabriel também segue, o meu filho segue, e o meu afilhadinho, o João Fernando, meu único afilhado, né, por enquanto, não tem outro ainda, mas o João Fernando, quando ele vai comer na casa de alguém, ele também pergunta, isso aí não é porco não, né? Essa é boa, viu? Não tem É, nada que é errado, não. isso aí. Mas é muito bom perguntar, e no açougue vocês podem perguntar claramente: olha, essa linguiça só tem frango, né? Linguiça, estou falando linguiça. Linguiça tem só frango, porque às vezes eles misturam alguma coisa ali dentro. É, Aí ele disse que só tinha frango e tinha porco dentro. Ah, a culpa não é sua, a culpa foi dele. é Né? verdade. A gente tem que. Por isso que diz: coma sem perguntar nada, né? Vá lá, compre sem perguntar nada. Mas eu ainda fiz esse teste. E ele Uhum. disse que sim, não, só tem frango, né? E eu vi, aí ele dizia, eu ouvi falar comigo dentro da casa. Um homem em pé junto a mim disse ao filho que, pondo no seu lugar no limiar, ao pé do limiar, no umbral, e aí ele vai dizendo: tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, essa casa, para que se envergonhe das suas maldades. Então, você vejam que tinha uma profanação da glória. E o que é que profana hoje na Haftarah? O que é que profana hoje a nossa santidade? É, é justamente você pecar. Então, nós somos o templo, né? E o altar também vai falar sobre o altar, orientações sobre o altar. O altar também vai representar, o altar do holocausto, vai representar o Calvário. Então, nós devemos levar continuamente a estaca de sofrimento. Né? Então, é isso que eu vejo nessa Haftarah. Na Haftarah, vai falar muito sobre tomar cuidado sobre a questão do pecar. Tem que tomar muito cuidado. Muito bem. E não vão esquecer mais nunca, certo? Não vão esquecer mais nunca. Vocês vão ensinando pequenininho, e quando eles crescerem, eles vão fazendo. Então, eu vejo muito isso, Fernando. Eu vejo aqui na Haftarah, basicamente, eu vejo que tem que se doar completamente. Né? Porque É, o holocausto era até o último suspiro, e Yeshua é, fez isso. o Calvário nos lembra muito aquilo que Yeshua disse, né? Tu quer me seguir, então tu pega a tua cruz, né, e me Tua segue, cruz. né? Isso. Pega a tua cruz e me segue. E outra coisa que eu vejo muitas vezes, as pessoas dizem assim, parece que Deus se afastou de mim. Amado, o Eterno não se afasta. É você que se afastou dele através de seus pecados. Então, corrija o É. seu caminho. Alguma coisa. Faça uma análise, né? Nós estamos falando tanto em análise aqui, já falamos aqui. Faça uma análise, tá? Porque você pode achar que você pode enganar alguém, mas o Eterno você não engana, porque ele te sonda, ele conhece até os teus mais íntimos pensamentos. Faça uma análise. O que eu estou errado? Não, é isso aqui que eu preciso corrigir. Seja uma pessoa de personalidade, né? Tome uma decisão em corrigir a sua vida e viver de acordo com a Torá, viver de acordo com os preceitos do Eterno. Pronto, automaticamente você vai corrigir, o pecado se afasta e você vai começar a sentir essa presença maravilhosa do Eterno novamente guiando a sua vida. É isso, Rosh Wallace? Isso. Bom, 38 minutos. Vamos para a Escrito Nazareno, então? Escrito Nazaré. Vamos lá, vou te botar em tela cheia. Opa, é aqui. É. Aqui. O Lucas deve estar sorrindo. Vamos lá. O que acontece, gente? O Lucas está lá de repouso, mas está bem, graças a Deus. Mas ele está aqui olhando. Ele Tá... deve estar acompanhando. Então, assim, toda passagem que vocês vão ver sobre essa paraxá, ela vai falar basicamente sobre a glória do templo. Então, uma coisa que eu acho bem interessante é o éfode. O éfode era aquela parte do peitoral aqui e que passava para trás. Então, o éfode, na Gemátria, quando você pega a palavra éfode, ela vai dar 91. E quando você faz a soma de 9 mais 1, dá 10, que é o número do Eterno. Então, você pode ver que o Eterno se fazia presente quando ele, o sumo sacerdote, estava ali. Então, o Yeshua, ele é o sumo sacerdote. Ele é o Machia.
Então, o Mashiach viria da descendência de Judá. Por isso que é a segunda ordem de Melquisedeque. Então, o Evangelho de Marcos, ele também vai falar em Marcos capítulo 5 e capítulo 6. Eu coloquei algumas coisas aqui para resumir. Marcos e João são escritos em nível Peshat. O povo era gentios, então não iriam entender o nível de Lucas e o nível de Mateus, que eram o Remes e o Drash, né? Nenhum dos 4 evangelhos em si foi escrito em nível Sod, mas mostra um nível Sod. Mas provavelmente Marcos o redigiu na época que esteve na Babilônia, ditado por Pedro, né? Tem uma linha que diz que foi ditado por Pedro. Está em 1 Pedro 5,13. Local das residências de sírios e assírios, cuja língua é o aramaico. Isso justifica a confecção de um evangelho aramaico por João Marcos, para alcançar os gentios, sírios e assírios, nativos em tal idioma. Posteriormente, teve a versão grega do Evangelho de Marcos, possibilitando a ampliação da mensagem aos gentios de língua grega. Vocês vejam que tem muitas pessoas defendendo, não foi grego, mas não foi grego primeiro. Mas sempre era assim, eu quero alcançar o sírio e o assírio. Qual é a língua deles? Então, vamos passar na língua deles, na língua que eles entendam. Então, aqui, posteriormente, tinha judeus de fala grega, né? Você vê isso em Atos 6. Mas você vai ver eles constantemente falando isso, né? Olha, tem que passar na linguagem deles. Os gadarenos, a maioria das fontes indicam que eles não eram judeus porque criavam porcos. Justamente o endemoniado gadareno veio na região dos gadarenos, eles criavam porcos ali, e Yeshua, de longe, ele quando viu, prostrou-se. Esse prostrou-se é justamente reverência, certo? Não é adoração, como em algumas traduções aparece. Algumas versões traduzem sem a historicidade semântica correta, a tradução coloca adorou, né? Mas Shedim não adora ninguém. Então, era um Shedim que estava ali no homem e não foi para se prostrar e adorar. Porque se toda a palavra de prostrar e adorar fosse prostrar e adorar, nesse sentido, Abraão tinha adorado ali, Abraão Avinu tinha adorado ali aquele povo, né? Existem espíritos maus regionais, certo? E por isso disse, pediu para não mandá-los para fora daquela região. Esse Shedim gostava de sepulcros, né? A segunda aliá, vamos falar sobre o verso 19 e 20, que ele diz que eu vejo e consigo enxergar ali a representatividade de Yeshua em nome do Eterno. Pois no versículo 19 vai dizer, Yeshua diz, vá para sua casa, para os seus homens, família, e diga-lhes o que lhe fez Adonai. Né? O Eterno fez. Ou seja, quem fez foi o Eterno. Mas no verso 20, o homem saiu para anunciar e diz assim o texto, o que ele tinha feito Yeshua. Ou seja, o Eterno fez através de Yeshua. Depois entra na história a mulher do fluxo de sangue da ressurreição da filha do líder Jair. Aí Yair, dá 221. Né? O nome dele dá essa gemátria. Se você soma 2 mais 2 mais 1, dá 5, que é a Torá. Então, era um líder que já no nome era praticante da Torá. De novo falou a palavra prostrar-se, lembrar que Nabucodonosor mandou adorar. Mesaque, Sadraque e Abednego. Israel, Azarias e Ananias. Não se prostraram, porque o contexto ali era de adoração. Então, o judeu não se prostra. Inclusive, também diante de Amã, né? Olha, tem que se prostrar diante de Amã e adorar. Aí ele fazia. Não. Então, o judeu não tem como você encaixar que um judeu ele vai prostrar-se para adorar outra divindade ou uma pessoa, não tem condição. Então, se prostrou ali, é reverência. Então, para se prostrar aqui, teve que ser reverência.
a um rabino conceituado, ou seja, Yeshua era muito conceituado, né? Então ele, ajuda minha filha e tal. A mulher tocou na roupa de Yeshua, né? Em que parte? Segundo Mateus 9:20, no Ticite, né? Passa aí para o Fernando. Pode comentar, Fernando. Muito bom, essas partes bem pontuadas, cada uma delas, né? Essa região de Gadara, eu estive lá, é bem interessante. Embaixo tem um local onde se fazia sacrifício de porcos. É um local pagão mesmo, se fazia sacrifício de porco, adoração a outros deuses, né? Então, eu acredito que essa região era a região onde se criava porcos em razão dessa adoração pagã, né? Então, embaixo ficava isso, logo em cima tem uma montanha, e embaixo dessa montanha tem um lago, um mar, tá? Então, ali quando Yeshua dá aquela ordem, né, os porcos, mas nós podemos entrar nos porcos, e os porcos se precipitaram. Então, quando você conhece a geografia lá, o local, essa montanha, você entende, essa passagem passa a ter vida, né? Na sua mente. Então, não vou me estender muito, que o Rosh Hashanah já colocou bem todos esses posicionamentos, mas só que quero acrescentar aqui, porque realmente, quando você vai lá, essa passagem passa aí realmente a ter vida. E essa questão da tradução, cuidado que a gente tem que ter, né, sobre essa questão de prostar é reverência, né? A gente não tem muito essa noção, porque nós vivemos o presidencialismo, né? Mas quando se vivia a monarquia, tinha-se a reverência do súdito para com o rei. Não que ele estava adorando o rei, ele se prostrava em reverência, em respeito ao rei, né? Então a gente não tem um pouco dessa noção, porque a gente vive no presidencialismo. Ninguém faz isso aí para o presidente, né? Mas quando é um rei, né, havia esse ato de reverência em se prostrar, né? É uma forma de reconhecer a autoridade daquela pessoa. Pode continuar, Rocholas. Perfeito. Após receber a cura, essa mulher do fluxo, ela teve que fazer o que a Torá manda, né? Visto que essa mulher era israelita, tinha que fazer, certo? Tá lá em Levíticos 15, do 25 ao 30. Você pode ler o texto, você vai ver o que ela teria que fazer, né? Aqui, se banhar em água se refere à indicação do mikve, que ela teria que se fazer a purificação, né? Ali, literalmente, não aparece a palavra mikve, mas é a indicação. Em seguida, ser restaurada na sociedade. O problema é que ela passou um processo de 12 anos, versículo 25 e 34. E Yeshua sabia da parte cerimonial que ela sabia que iria fazer, que ela iria fazer, e Yeshua sabia. Por isso, ele já reintegra, dando a ela a palavra de fé. A tua fé te salvou, a tua fé te vivificou. Então, ele já estava dando um indicativo ali que ela seria reintegrada, sim, desde aquele momento, mas não anula, porque ele não cancelou a Torá. Então, ela iria. É tanto que tem assim, olha, você voltou, ofereça o sacrifício que Moisés exigiu. Então, nos 10 leprosos, né? Então, com ela não foi diferente. Ele já sabia, por isso que ele nem falou. Ele disse, olha, tu vai lá e vá fazer o que tem que fazer, mas desde já sua fé já lhe reentregou. É muito importante isso, porque eu vejo muito as pessoas, quando pecam, ninguém fazer um esforço para restaurar aquela vida. Então, é muito complicado isso, né? E eu restaurei vidas só orando por elas, mostrando amor, mostrando carinho, mostrando, sabe, que ela é importante. Só dizendo, olha, estou aqui no celular, estou orando por você. Muito obrigado, pensei em desistir e tal, mas agora pela sua oração está me dando vida, está me dando força para, né, continuar. Então, quando ela sabe que uma pessoa que está ligando, está importante, está tratando ela como uma pessoa importante para o Senhor, ela vai dar valor. E Yeshua sabia que a parte cerimonial ia ser feita. Em seguida, foi a filha do rabino na sinagoga, né? Que apareceu o Rav, né? Nas Bíblias aparece líder, dá o mesmo sentido.
onde no versículo 41 é um indicativo que esse evangelho foi escrito em aramaico, porque ela diz, Talita come, né? Aí diz, no texto recepto diz, em diversos outros manuscritos também diz assim, traduzindo, Talita come, se você for olhar, é em aramaico, né? Então, diz, menina, a ti te digo, levanta-te. Então, menina, levanta-te. Ora, percebe-se que o texto grego, de forma incomum, usou uma expressão transliterada do aramaico, talita come, e indicou a respectiva tradução. O que não você não vai ver na Peshita, que se tiver na Peshita, ele só vai dizer, já vai dizer, menina, levanta. Ele não vai dizer traduzido, né? Eu tenho uma Peshita aqui, eu lendo ela, achei interessante, não diz. Daí se conclui que o escriba do texto grego se valeu de um manuscrito em aramaico, comprovando que o novo conhecido Novo Testamento não foi escrito originalmente em língua grega. Tanto é verdade que o texto recepto grego, após a tradução, afirma traduzido, e na Peshita não aparece essa palavra traduzido ou tradução, uma vez que se trata de um texto redigido por judeus falantes de aramaico, que é a Peshita. Então, quando é um texto grego, ele vai aparecer traduzido, né? Então, tem também a Yeshua desonrado na cidade de Nazaré. Então, aqui tem alguns pormenores, né? Ele vai dizer, Yeshua começou a ensinar na sinagoga no Shabat, já é um indicativo que Yeshua guardava a Torá, indicando que era praticante do judaísmo e da Torá, deixando o exemplo, Marcos 6:2. Então, veja, Yeshua não veio fundar uma nova religião, né? Certo? Então, ele pode até ser a base, alguma pessoa dizer que ele é a base, mas ele não veio fundar, não. Tinha uma profissão, Yeshua tinha uma profissão. A palavra aqui indica construtor, você vê construtor ali. Mas o que construtor era? Era na região, na cultura, você indo, vai se encaixar com um artesão que era o carpinteiro, né? Então, isso é bem interessante. Você veja que Yeshua foi desonrado na sua terra. Muitas das vezes, a sua casa, você está sendo desonrado. Ninguém está dando, não é um deboche nem tanto assim. Tem alguns que chegam a esse nível, mas não digo assim. Mas alguém não escuta, não quer ouvir você. Mas quando o nó aperta, nossa, ele está com as respostas, ele estuda a Torá, ele estuda a palavra, então eu vou pedir conselho a ele. E aí vai sim chegar a hora da honra, né? Mas veja, o artesão e os carpinteiros na época realizavam diversos trabalhos manuais, inclusive com ferro, certo? Dedicando-se também à construção civil. Não existe profeta que seja desonrado, exceto em sua cidade e entre seus parentes. Aí aqui já você veja que não tem condição de a gente chegar e dizer, olha, né? Então veja, Yeshua envia também seus 12 talmidins, dando-lhes instruções diversas e pode expulsar espíritos imundos também, né? Então, Yeshua recebeu o poder do Eterno, Mateus 28:18, e em seguida transmite também poder, né, para os talmidim. Que também ele usa a expressão pó nos pés, bateu pó nos pés, né? Está ligado muito em Jeremias 17:13, que o bater no pó é símbolo de vergonha e de juízo, né? É muito sério isso. Quem não pratica a Torá, ele disse que bateria a poeira e escreveria seus nomes no pó, certo? A Bíblia receberão essa mesma sentença, né? Tanto a Torá como a Bíblia. E a diferença é que os justos, seus nomes estão escritos no livro da vida. Apocalipse 21, do 23 a 27. E os não praticantes, os desobedientes, no pó da terra. Então, quando bate o pó, está protestando que aquela pessoa não quis receber. Então, que o Eterno entre em juízo contra esta pessoa. Então, é muito sério até hoje, se você eu vejo gente pegando esse texto e batendo o pó. Aquela casa vai entrar no mar de tribulação. Vai, com certeza. Porque o Eterno, a palavra é viva, certo?
A morte de Yohanan, o imersor, né? Podemos ver que Yohanan não recuou. Tem gente que recua na hora de falar a verdade, certo? Sobre a Torá. Então, Yohanan não. Ele afirmou no verso 18: não te é lícito tomar a mulher do seu irmão, ou seja, a cunhada. Né? Pegar a cunhada ele não podia. E ele pegou. E aonde é que é a base que ele falou isso? Levíticos, Vaikra 18, versículo 6 e 16. Não se aproxime de um parente próximo, né, para ter relações sexuais com ele. E não se deite com a mulher do seu irmão. Vai desonrar o seu irmão. Né? Então, isso daí é um indicativo que o Yohanan estava falando. Ó, você está desonrando a sua casa mesmo, seu irmão. E Yeshua também alimenta 5.000 homens com pães e 2 peixes. 5 pães, né, simboliza a Torá, né, sendo servida em sua plenitude, símbolo do corpo do Messias, que é a Torá que se fez carne, João 1,14. 2 peixes também é a segunda letra Beit, significa casa, indicando que a recepção iria ser feita de um significado preciso espiritual, a casa da Torá. Então, quando você tem a Torá na sua casa espiritual, ela vai proporcionar abundância. Então, não está vindo abundância, tem alguma coisa errada. Você está praticando a Torá? Vai vir sim, porque está escrito em Deuteronômio, Devarim 18, aliás, perdão, 28. Ele vai dizer: ouvindo a voz do Eterno, virão todas essas coisas sobre ti e te alcançarão, se obedeceres. Então, e abençoou nas suas Bíblias é Abrahá. Então, provavelmente ele deu a benção do pão, né? Bendito seja o Eterno nosso Deus aí do universo, que faz sair pão da terra, né? E deu a Sheracol, né? A benção Sheracol, depois vocês podem pesquisar. E para encerrar, Yeshua anda sobre as águas, né? Escutei as pessoas dizendo: não, todo rabino faz isso. Eu digo: me diga o nome. Todo rabino faz isso. Eu digo: então, me diga o nome de algum. Eu quero perguntar a ele como é que faz. Para todo mundo aqui andar sobre as águas. Então, ele não deu, né? Ele não deu. Realmente, basta vocês perguntarem. Diga qual é o nome de quem fez isso, né? Uhum. Então, só Yeshua, né? Viram Yeshua andando sobre as águas, pensaram ter sido uma visão falsa, né? Em algumas versões fala: isso é um fantasma, né? E na tradição, fantasma é um dibuk, é um encosto, certo? É uma espécie de demônio, de espírito maligno, com a cabeça virada. Inclusive vocês veem em alguns filmes, eles mostram essa tradição judaica, certo? Não é tradição que não tem na Bíblia, é tradição bíblica, certo? É um raciocínio de judeus. Então, para encerrar, ele diz que é uma espécie de espírito maligno, e aí Yeshua chega para encerrar, ele fecha com chave de ouro. Ele vai lá e cura os enfermos. E a cura que eu vejo muito no Siddur, ele fala sobre a cura da alma e do corpo. Né? Precisa muito disso. Fernando, eu já encerrei. Muito bom, muito bom. É muito interessante que ele sempre acusava Yeshua de violar o Shabat, né? Mas a profissão de Yeshua era carpinteiro lá, ele tinha a profissão dele. E você não via Yeshua na carpintaria no Shabat, né? Então, quando a pessoa fala, Yeshua violou, não, eu vi Yeshua na sinagoga, eu vi Yeshua curando, mas não vi Yeshua na carpintaria no Shabat, né? Então, ele não violou. Até porque se ele viola, ele não pode ser o sacrifício perfeito, né? Para nos resgatar, né? Então, todos esses ensinamentos são maravilhosos, estão em Marcos, né? Teve um irmão que perguntou aqui, coloque o versículo, amado, aqui o irmão Ruggiero Bonaldi, amado, é só você entrar no Catuve e você vai saber lá o que vai ser estudado durante a semana. Lá tem o capítulo, o versículo, a parte da Torá, a parte da Haftará, a parte também dos escritos nazarenos, tá tudo lá, só você acompanhar, né? Então é muito interessante isso daí, tudo que a gente estudou até agora, né? Essa parte dos escritos nazarenos realmente traz grandes ensinamentos para nós. O Rosh Wallace
já colocou todas essas informações muito bem colocadas. Então é isso, meu irmão. Vamos fazer a bênção arônica, né? Já agradecemos o Eterno por cada um dos irmãos que esteve conosco, né? Aí nesse Shabat, fazendo o estudo. Vamos fazer a bênção arônica, então, para nós encerrar. Ivaverecha Adonai veish merecha Yair Adonai panav elecha vironeka. Issa Adonai panav elecha veasen leha shalom. Eterno Bishem Yeshua, nós nos colocamos na tua presença, te pedimos pela saúde do Lucas, cura ele, restaura ele, coloca ele de pé, que ele possa passar por essa doença, e que não fique nenhuma sequela, Bishem Yeshua, desse vírus maldito aí. Nós repreendemos esse vírus maldito sobre a vida do Lucas, que ele possa estar completamente curado em breve. Eu oro também pela família do Rubens e da Margarete, que perderam o pai do Rubens ontem. Dá força, dê shalom ao coração deles. Te peço também, Eterno, pela nossa vida espiritual. Te agradeço também pela vida do Rosh Wallace, irmão Walter, todos os irmãos que estiveram aqui conosco, todos os nossos irmãos da Carral de Itajaí. Cuide de nós, nos protegendo, nos livrando. Como sempre te peço todo Shabat, eu te peço que tu cures aquele que precisa ser curado, restaure aquele que precisa ser restaurado, liberta aquele que precisa ser liberto e cuide de nós. Que possamos continuar neste dia, neste Shabat, na tua presença, aprendendo mais de ti, ficando contigo. E depois já te pedimos antecipadamente uma semana abençoada e cheia de bênçãos. Bishem Yeshua, nós te agradecemos e te pedimos amém. 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 E como, aí o Lucas me lembrando, né? Eu até botar a frase dele, ó. Vou dizer isso todo Shabat. Não sejamos meramente ouvintes, mas sejamos praticantes da Torá, né? Amém? Que o Eterno possa nos abençoar. Rosh Wallace, um beijão no teu coração. Fica mais um pouquinho aqui comigo. Eu vou tirar do ar, né? Eu vou tirar do ar, mas a gente vai ter que combinar a Parashá o próximo Shabat, tá? Então, Shabbat Shalom, meus amados. Que o Eterno abençoe a todos. Amém? Shalom, shalom. Amém.